Não importa quem você é, onde você mora, sua raça ou sua religião. Um dia, a morte já se fez presente em sua vida. Alguém morreu, e você ficou sentindo com a morte dessa pessoa. Então, a sua mente fez o que a mente de todo mundo já fez um dia. Ela te questionou. Por que é que tem que ser assim? Por que é que a gente tem que morrer? E você se calou. E até hoje não respondeu a ela. Você talvez não percebe, mas depois daquele dia, sua mente nunca mais foi a mesma. Certa vez, apareceu um jovem. Ele tinha um pensamento tanto quanto estranho para a época em que ele vivia. Em um mundo onde todos já estavam acostumados com a morte, ele alegava ter a forma da imortalidade. Quem entendesse essa fórmula viveria para sempre. Ele era teimoso, e nada o faria desistir de acabar com a morte no mundo. E a maioria das pessoas não o aceitou. Diziam que ele estava possuído por um demônio, mas a sua palavra não dava para ser ignorada. Ele dizia: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar minha palavra, nunca provará morte. És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Era uma verdade muito dura para aquela época, e longe de ser entendida. Mas ele não se calou, e continuou dizendo: eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sua voz ecoou, e ele chegou a incomodar privilegiados, líderes religiosos e poderosos. Então, tramaram um plano para matá-lo, e assim o fizeram. Mas esse já era o plano de Deus, pois não tem melhor jeito de alguém acreditar em um cara que diz ter a fórmula da imortalidade do que ele próprio vencer a morte, provando assim que ele tem poder sobre a morte, e suas palavras eram verdadeiras. Não é da vontade de Deus que o ser humano morra. E assim, como sua mente te questionou e você não a respondeu, eu questiono aqueles que dizem que a morte é algo natural e é a vontade de Deus. Se para o ser humano morrer é a vontade de Deus, e vamos para um lugar melhor depois da morte, por que Jesus chorou quando Lázaro morreu, e ainda o fez voltar a viver? E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Se morrer é uma vontade de Deus para o ser humano, por que Enoque andou com Deus a vida toda e não morreu? Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais.